Paz, graça multiplicada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando, meus amados, para trazermos mais uma mensagem da parte do Deus Altíssimo para todos que estejam em algum lugar nos ouvindo. Queremos abordar um tema hoje, um tema que seja proveitoso aos nossos corações, que é a origem dos sonhos e pesadelos. Queremos abordar em primeiro lugar no Salmo 91, versículos 5 e 6 da palavra de Deus, que diz assim: Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Então primeiramente nós queremos abordar sonhos e pesadelos, mas queremos começar falando de pesadelos. Pesadelos, nós sabemos que sonhos muito ruins que o ser humano tem durante a noite. E nós sabemos que o adversário da nossa vida, o tentador, o sedutor, o nosso adversário, ele é o inimigo de Deus e inimigo dos homens. E ele não trabalha outra coisa senão fazer o mal. Durante o dia, ele joga os seus dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus nos fala, lá em Efésios, que ele tem os seus dardos inflamados do maligno. Que ele joga setas, dardos inflamados na mente. Às vezes vem maus pensamentos sobre a nossa mente. Às vezes, do nada aparece um mau pensamento e justamente é ele que joga uma seta para que você possa dar lugar. E naquele momento você vai lá para Ezequiel 20, 32, diz assim: Quem vem à minha mente, de maneira nenhuma acontecerá. Você vai mostrar que ama a Deus e vai repreender aquele mau pensamento que ele jogou sobre a sua vida. Então não somente ele joga seta durante o dia, como também durante a noite. Durante a noite, nós sabemos que quando a gente vai dormir, a gente está sem tanta defesa. Se acordado, ele joga setas contra a nossa vida. Imagine nós estando a dormir. Então, ele tem realmente ali as possibilidades dele e ele jogar pesadelos, maus sonhos, coisas terríveis que ele coloca. E ele coloca pensamentos de perseguição, de destruição. E ele coloca também sonhos, ao contrário de sonhos pervertidos, sonho sexual. Ele coloca pesadelos, ele coloca maus sonhos, sonho de perseguição e sonho de sedução. Porque ele tenta, tanto na perseguição quanto na sedução, derrubar o homem. Quando ele não derruba pela perseguição, ele vai na sedução, que é querer provar que o pecado é doce, mesmo nós sabemos que o pecado é amargo. Então ele é o responsável por pesadelos. Mas a palavra de Deus nos mostra que se nós tivermos a nossa esperança em Deus, ele não terá sucesso contra nossas vidas, nem acordado, nem dormindo. Porque no próprio Salmo 91, versículo 1, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Então, essa é uma promessa de todo o Salmo 91, do Salmo 23 e de toda a Bíblia Sagrada para a nossa vida. Então, a primeira origem dos sonhos é o pesadelo. E pesadelo, eu me lembro, antes de conhecer o Evangelho, eu tinha pesadelos, eu tinha maus sonhos. E esses maus sonhos, muitas vezes eu me acordava assustado. Outra coisa que acontecia na minha vida era justamente, que eu estive até pesquisando, também acontecia na minha vida, é o que eles chamam de paralisia do sono.
Uma coisa que eu sentia antes de eu chegar a dormir, era entre estar acordado e começar a dormir. E no período que eu estava fisicamente mais fraco, eu me lembro que na hora que eu ia pegar no sono, na hora que eu ia dormir, eu senti uma coisa muito ruim. É como se eu tivesse preso, é como se chegasse algo ali ruim que me prendesse, eu ficasse sem poder falar, sem poder mexer, sem poder me controlar. E com muito sacrifício ali você consegue mexer uma mão ou qualquer coisa ali, de repente se some, sai. Isso aconteceria várias vezes. E quando a gente não conhece o Evangelho, a gente coloca coloca a chinela em cruz debaixo da rede ou debaixo da cama. Outros colocam a faca debaixo da cama. E coloca muitas outras coisas que o ser humano coloca, que é contrária à Bíblia Sagrada. E às vezes até a pessoa deixa de ter aquele pesadelo. Por quê? Porque você já fez a vontade dele, colocando aquela cruz, ou colocando aquele facão, ou colocando qualquer crença popular que é ensinado. Mas quando eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo, eu coloquei em prática dentro do coração a palavra. Para não pecar contra Deus, eu coloquei dentro da minha vida. E aqueles pesadelos, aquela situação que acontecia desagradável durante a noite, durante o dia, ali passaram, já fazem parte do passado. Talvez você que tenha sonhos terríveis, pesadelos, ou sonhos obscenos de prostituição, tudo isso é o diabo, é os demônios instigando você, aguçando a tua natureza terrena para quando tu acordares, tu ir praticar esse tipo de pecado. Mas há uma defesa. Se você tiver acesso à palavra de Deus, ele vai trabalhar a tua vida para que você não possa mais ser vítima dessa situação. Então, a primeira situação falada é justamente do adversário, do diabo, que ele realmente age. Quando o homem não tem uma defesa da Bíblia, embora tenha religião, né? Então eu tinha religião, as pessoas têm religião, seja ela qual for, porque religião só não salva. O homem verdadeiramente tem que se apropriar da palavra de Deus. Como no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é esconder na estante, não é colocar a palavra de Deus aberta apenas no Salmo 91 ou no 23, é colocar no coração, é ler com amor, é se apegar à palavra de Deus e trazer à existência as promessas que tem para a sua vida. E uma das coisas que a palavra de Deus, que o Senhor fala dessas promessas que o Senhor tem, está na palavra de Deus. Eu quero falar, a primeira origem que eu falei aqui, foi a origem dos pesadelos, né? Que nós não podemos chamar sonhos. Se tiver que chamar, vai ser maus sonhos. E pesadelos vêm do demônio, que age ali durante a noite, para verdadeiramente fazer algo, plantar uma semente maligna no homem, para quando o homem acordar, ele venha praticar aquilo que ele induziu durante a noite. Mas a segunda fonte da origem dos sonhos, aqui vamos falar em sonhos, também nós queremos dizer que essa fonte ela vem muito da natureza humana. Está em Eclesiastes capítulo de número 5, capítulo de número 5, versículo de número 3, está escrito assim: porque na muita ocupação vêm os sonhos. Versículo 7, porque como na multidão de sonhos há vaidades. Então essa passagem aqui, ela verdadeiramente resume o que é os sonhos, que vêm da natureza humana. Os sonhos que o homem tem durante a noite
muitas vezes sonhos conturbados, sonhos sem pé e sem cabeça, sonhar com besteiras, vem muito da parte daquilo que o homem está vivendo. Se o homem está vivendo uma época de perseguição, ele pode sonhar com perseguição. Se o homem estiver vivendo uma época de atividade na sua vida, qualquer tipo de área da sua vida, qualquer ansiedade, ele vai durante a noite sonhar automaticamente. Porque a palavra de Deus é que diz verdadeiramente que na muita ocupação vem um sonho, ou seja, na muita ocupação durante o dia vem os sonhos, porque você viveu um dia conturbado. Por exemplo, se você é uma pessoa que está desempregado, vai ser e anela pelo emprego, vai ser normal você sonhar com a porta de emprego abrindo. Pode acontecer. Se você vai botar o seu comércio, sua empresa, você pode sonhar com a solução, com o seu comércio. Se você está, por exemplo, tendo algum tipo de realização para a sua vida, o normal é você sonhar durante a noite. Porque durante o dia que foi armazenado na sua vida, fica ali no seu subconsciente. Então vem muitos sonhos. E a Bíblia diz, na multidão dos sonhos há vaidade. O próprio livro de Eclesiastes diz que tudo que há debaixo do sol é vaidade. Ou seja, tudo aquilo que não é necessidade é vaidade. E vaidade, quando ela está falando daqui do pecado. É os anseios do homem, as necessidades do homem, que justamente é vaidade. E o Senhor, e muitas vezes o homem tem muitos sonhos durante o dia. E também o adversário, os demônios, ele encontra um campo fértil na vida do homem para poder realizar o seu plano de destruição na vida do homem. Quando ele encontra uma mente verdadeiramente suja. Quando o homem não conhece a palavra de Deus, ele peca verdadeiramente por pensamento, por palavras e obra. Ele tem prazer na vaidade, ele tem prazer no pecado. Ele é um pecador deliberado. Ele tem religião apenas para se justificar, mas não tem verdadeiramente a palavra de Deus em sua vida. Então ele peca automaticamente. Por exemplo, é normal a pessoa assistir jogo de futebol, sonhar jogando futebol. O homem, todas as atividades que ele tem, é normal ele ter sonhos e até pesadelos. E o adversário, quando você está com a mente suja de tantas coisas, ele tem um espaço para poder operar na sua vida coisas trazendo à existência assim, coisas que venham verdadeiramente a comprometer o seu futuro, porque você não tem uma defesa da palavra. Mas quando a Bíblia limpa a sua mente, seu coração, isso verdadeiramente muda-se os sonhos. E a mudança que eu vou começar, que eu quero trazer para você, primeira coisa que acontece, quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, o Senhor começa a fazer promessas para a sua vida. O Senhor começa a mostrar algo especial para a sua vida. O Senhor começa a suprir as suas carências, as suas necessidades. No próprio Salmo 3, a primeira coisa que acontece quando você serve a Deus é você dormir em paz, sem mau sono, sem pesadelo. 3:5 de Salmo. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Veja bem que está mostrando que a pessoa se deitou, ou seja, não teve insônia, não teve pesadelo, não teve mau sono, dormiu, acordou, no outro dia estava restaurado para mais uma jornada na vida terra, porque isso é promessa de Deus, porque Deus ele guarda a vida do seu povo quando está dormindo ou quando está acordado. Isso é promessa de Deus. No capítulo ainda 3 de Provérbios, no versículo 24, diz assim: quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Então o Senhor
promete aqui que quando você se deitar, você não temerá, porque Ele está na sua vida. Você não temerá, ao contrário, o seu sono será suave ao se deitares. Ou seja, não vai ser um sono atribulado, um sono cheio de sonho ruim, de pesadelo. Por quê? Porque o Evangelho chegou na sua vida, limpou sua mente. Se sua mente está limpa, o seu sonho será outro. Aí você vai ficar com sua mente, com seu corpo, sua alma, seu espírito, para receber as promessas de Deus. Quero deixar uma mensagem em Jó, capítulo de número 33, a partir do versículo 14. O Senhor fala comigo e com você assim, até o 18. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então o revela ao ouvido dos homens e lhes cela a instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então o Senhor diz que Ele fala durante a noite com o homem. Durante o dia, o Senhor fala com os homens. Ele fala através de todas as coisas que Ele criou. Ele fala através da palavra, mas o homem não dá ouvido. Muitas vezes o homem, ocupado com as coisas terrenas, ele não entende a linguagem do Criador. O Senhor fala através dos ventos, dos mares, das plantas. O Senhor fala através da igreja pregando. O Senhor fala através da sua justiça. O Senhor tem muitas maneiras de falar ao homem acordado. Mas o homem não entende. Então Deus sela os seus conselhos durante a noite. E Deus fala tanto com o crente como com o descrente. Nós sabemos na Bíblia Sagrada que Deus falou com José, um dos filhos mais novos de Jacó. Revelara sonhos a ele para o futuro. E José, ele foi para o Egito ali, por causa da inveja dos seus irmãos, por causa dos seus sonhos. Sendo que lá na prisão no Egito, ele começou a revelar sonhos das pessoas. Sendo que um dia Deus permite um sonho ao rei Faraó. 2 vezes o rei sonhou o mesmo sonho e não havia quem interpretasse. Então chamaram José da prisão e ele interpreta aquele sonho do rei e dá um livramento a toda a terra. E também Deus, ali através daquele dom dos sonhos, Deus levanta ele a governador do Egito, a vice-rei, quando o mão forte do rei do Faraó do Egito naquela oportunidade. Então Deus ele fala com o seu povo. Deus falou com Nabucodonosor mostrando sonhos e Daniel interpretou ali na Babilônia, interpretou sonhos. Deus falou com José, pai do Senhor Jesus, pai adotivo, várias vezes sobre a própria Maria e sobre que ele deveria fugir, José, com a criança, porque Faraó queria matar a criança. Então Deus ele fala muitas vezes em sonhos. A Bíblia diz lá em Joel 2:28, o Senhor prometeu 3 coisas à sua igreja. Ele diz que a promessa, depois da vinda de Jesus, que os vossos filhos e filhas profetizarão. Outra coisa que ele prometeu foi que os jovens teriam visões. E a terceira coisa, que é o que nós estamos abordando esse dia, é que os velhos sonharão. E os velhos sonharão sonhos, né? Então isso aí, então com os velhos está os sonhos. Mas não quer dizer que os novos também não possam sonhar. Agora a interpretação do sonho está com aquele que tem a mente de Cristo. E Deus ele fala com a gente, até Deus ele tem sua maneira de falar, por exemplo, comigo. Quando Deus ele quer me exortar a minha vida espiritual a buscá-lo mais, ele
tem a maneira de falar comigo que eu entenda. Então, quando tem uns sonhos, alguém conta um sonho, por exemplo, para a gente, com o discernimento da Bíblia, a gente pode julgar aquele sonho, analisar aquele sonho. A gente pode trazer uma definição espiritual sobre o que Deus está dizendo para aquela pessoa não crente, para aquele afastado, ou então para algum servo de Deus que esteja na igreja. Então é isso que Deus faz na nossa vida. Então Deus sela os seus sonhos de várias maneiras. Por exemplo, quando algo vai acontecer na vida da gente no futuro, Deus revela antes, às vezes, um assalto que iria acontecer, ou algo que iria acontecer. Por exemplo, Deus mostra. Para que Deus mostra? Para que a gente venha orar, porque tem um laço preparado dos demônios para o futuro. Então Deus mostra aquele sonho como já me mostrou para mim, e Ele também quer mostrar para você. Então que você possa meditar nessa palavra e colocar essa palavra no seu coração. Se você tem pesadelos, se verdadeiramente é porque sua mente, seu corpo está muito ocupado com as coisas terrenas, com as coisas materiais. Mas se você desocupar sua vida, começar a se esvaziar para colocar as coisas celestiais, espirituais, da palavra de Deus, coisas eternas, verdadeiramente os maus sonhos, pesadelos, eles vão sair da sua vida. Mas se você tem algum sonho, você procura algum servo de Deus espiritual, alguma serva de Deus ali na sua igreja, na sua cidade ou no seu estado, que possa discernir esse sonho, porque existe sonho de revelação, e quando os sonhos ele é do diabo, é um laço. Quando ele é do homem, ele é das ocupações do homem, que o homem tem na terra, fruto daquilo que o homem vive, daquilo que o homem faz diariamente na sua vida. Mas quando os sonhos são de Deus, é diferente. Quando os sonhos são de Deus, é uma revelação. Você tem aquele sonho e muitas vezes Deus já mostra um discernimento logo direto, sem nem muito esforço. Por quê? Porque sua mente está ali entendendo a palavra de Deus. Então Deus ele fala de muitas maneiras. Que Deus possa falar com a sua vida hoje, que você possa contar o seu sonho, que você possa, se você tem um mau sonho ou um pesadelo, eu aconselho você a ler a palavra de Deus, orar a Deus. Eu aconselho você a buscar as coisas que são do alto, e você possa, ao se acordar, você possa orar, você possa pedir a Deus que não quer esses pesadelos, esses maus sonhos. Você quer sonhar com coisas bonitas, você quer sonhar pregando a palavra, louvando, engrandecendo a Deus, você quer sonhar fazendo o bem. Então, se você verdadeiramente se levantar contra essa situação, Deus vai ser contigo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua causa, a sua vida, a sua família, e Ele possa escrever uma história poderosa na tua vida, e que você possa ser uma grande bênção, que você possa usufruir do sono, dos sonhos de Deus, de um bom sono, e que verdadeiramente a ação maligna que age na sua vida ainda, porque encontra portas abertas, e essa ação materialista que deixa você dormir sonhos embaraçados, possa sair da sua vida, para dar lugar às revelações de Deus, para a sua vida, para aqueles que você ama, para a obra de Deus, e para que você seja uma mente assim frutífera para o reino de Deus na terra. Espero que você tenha entendido, que você possa meditar nessa palavra, que você possa verdadeiramente usufruir do que Deus tem durante a noite, não somente dormir num sono tranquilo, um sono abençoado, a insônia indo-se embora, não tendo pesadelos, não tendo mau sonho, mas sonhando o sonho de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.